Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Diário de Bordo, eu sou Eduardo Rogério, se você não me conhece, e vamos continuando aí a saga da Bíblia, e dessa vez eu vou trazer para vocês mais alguns detalhes sobre cada livro e também os autores de cada livro da Bíblia. Não sai daí não, tá? É depois da vinheta, é rapidinho. Bora lá então, sem mais delongas, descubra quem são os autores dos livros da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Isso mesmo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Você vai ficar sabendo aqui no Diário de Bordo com esse material esplêndido. Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer começo, de autoria de Moisés, segundo a tradição. Gênesis, portanto, Moisés foi o escritor. Êxodo, que quer dizer saída, e trata do acontecimento mais importante da história do povo de Israel, isto é, a saída dos israelitas do Egito, da escravidão. A tradição atribui a Moisés também como sendo o autor de Êxodo. Levíticos. No livro de Levíticos estão as leis e os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo devia oferecer a Deus e dos deveres dos sacerdotes. Todos os que serviam no templo eram da tribo de Levi, tanto os sacerdotes como os seus ajudantes. Os levitas, portanto, autoria, Moisés. Números. Este livro se chama Números porque nele há duas contagens do povo. A primeira feita quando os israelitas saíram do Egito. Números 1. E a outra feita 40 anos mais tarde, antes de entrarem na terra de Canaã, na terra prometida. Está lá em Números 26. Segundo a tradição, Moisés também é o autor. Deuteronômio. No livro de Deuteronômio estão os discursos que Moisés fez quando o povo de Israel estava na terra de Moabe, a leste do Rio Jordão. Depois de terem caminhado 40 anos pelo deserto, os israelitas estavam prontos para atravessar o Jordão e tomarem posse da terra de Canaã, tomarem posse da promessa. Sua autoria, no entanto, tem sido tradicionalmente atribuída a Moisés. Os críticos observam corretamente que o último capítulo deste livro não poderia ter sido escrito por Moisés. Por quê? Porque existe um amplo consenso de que o capítulo 34 é um adendo, talvez acrescentado por Josué. Você aprendendo mais e mais sobre a Bíblia aqui no Diário de Bordo. Vamos lá ao livro de Josué. O livro de Josué foi composto pelo próprio Josué. Algumas partes, no entanto, como o capítulo 15, do versículo 13 ao 17, e o capítulo 24, do 29 ao 31, não poderiam ter sido escritas por ele. Tais passagens poderiam ter sido escritas por Eleazar, o sumo sacerdote, ou por Finéias, seu filho. Josué, todavia, é aceito como o autor e testemunha ocular da maioria dos eventos registrados, sendo que era o sucessor
de Moisés e como andou a conquista da terra de Canaã e como andou a conquista da terra prometida. Livro de Juízes. O livro de Juízes conta a história de Israel, desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia. Nesse tempo surgiram os juízes, que eram principalmente chefes militares, mas também resolviam as questões legais do povo. Embora o autor do livro seja desconhecido, o Talmud sugere que foi Samuel, e é bem possível que ele tenha escrito algumas partes do livro. Você aprendendo mais sobre a Bíblia aqui no Diário de Bordo. Só aqui você encontra esse material para o seu estudo, para o seu enlevo, para o seu conhecimento. Ruth. Livro de Ruth. A história de Ruth passa-se no tempo em que o povo de Israel era governado por juízes. O autor desconhecido, embora alguns sugiram o nome de Samuel como sendo o autor deste livro. Samuel, primeiro e segundo a Samuel. O primeiro livro de Samuel registra a passagem do período dos juízes para o período dos reis. Esta mudança na vida nacional de Israel gira principalmente em torno de 3 nomes: Samuel, Saul e Davi. Samuel foi o último dos juízes. Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi o segundo. Originalmente foram escritos como um único livro. Sua autoria, no entanto, ainda é incerta. Devido à morte de Samuel, registrada no capítulo 25, ele não pode ter escrito mais que uma parte de 1 Samuel. Reis 1 e 2. Primeiro e segundo a Reis. Conforme a tradição, escrito num único livro que depois foi dividido, a autoria tradicionalmente é atribuída a Jeremias, com exceção do último capítulo de 2 a Reis, que deve ter sido escrito por alguém que viveu na Babilônia e não no Egito, onde passou seus últimos dias. E você continua acrescentando ao seu conhecimento aqui no Diário de Bordo. Crônicas 1 e 2, primeiro e segundo a Crônicas. A autoria tradicionalmente é atribuída a Esdras. Os livros contam novamente os acontecimentos já registrados nos livros de Samuel e de Reis, mas de um ponto de vista diferente. Esdras. O livro de Esdras é a continuação do segundo livro das Crônicas. Ele descreve a volta de algum dos israelitas que estavam prisioneiros na Babilônia, a vida deles em Jerusalém e a adoração no templo. A autoria de Esdras. Vamos então agora ao livro de Neemias. Neemias. O livro de Neemias conta a história da reconstrução das muralhas de Jerusalém. A leitura por Esdras da lei de Deus e a confissão dos pecados pelo povo. Também conta a respeito de outras atividades de Neemias, tais como governador de Judá. A autoria atribuída a Esdras. Vamos então agora ao livro de Ester. Relata a história de Ester, a moça judia que se tornou rainha por causa do seu casamento com um rei. Embora seu nome seja desconhecido, o autor deste livro era evidentemente um judeu,
pois o nacionalismo permeia todo o livro. Jó, livro de Jó. O livro de Jó trata do sofrimento humano. Pensava-se naquele tempo que o sofrimento é sempre resultado do pecado. E alguns ainda pensam hoje em dia, erroneamente ou erradamente, desta maneira. Mas no decorrer do livro, a história demonstra que os seres humanos não podem compreender tudo, nem explicar bem a razão porque às vezes também os inocentes sofrem. Alguns estudiosos dizem ter sido Moisés o autor, tendo escrito enquanto morava no deserto de Mídia, ou Midian, portanto, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Como eu já disse em outro vídeo, se tivéssemos ordem cronológica, este livro seria o primeiro livro da Bíblia. Vamos então agora para Salmos. É o livro de hinos e de orações da Bíblia. Os Salmos foram escritos durante um período de mais ou menos 700 anos, 1000 a 333 a.C., e foram usados pelo povo de Israel nas suas reuniões de adoração a Deus. Autoria bastante diversa, com os títulos relacionando 73 deles a Davi, 2 a Salomão, 12 aos filhos de Coré, 12 a Asaf, 1 a Emã, 1 a Etã e 1 a Moisés. Provérbios, livro de Provérbios, é um livro de sabedoria prática. Os provérbios revelam a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa sábia deve fazer em certas situações. Alguns provérbios são a respeito das relações de família e outros sobre o comportamento nos negócios. Alguns tratam de boa educação nas relações sociais e outros da necessidade de a pessoa saber se controlar. A autoria tradicionalmente atribuída a Salomão. E você continua aprendendo aqui no Diário de Bordo. Vamos então para o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, no livro de Eclesiastes estão registrados os pensamentos do sábio, um homem que meditou profundamente sobre a vida humana, como com as suas injustiças, com as suas decepções, e concluiu que tudo é ilusão. Devido às características apresentadas, sua autoria é tradicionalmente atribuída a Salomão. Isso mesmo, o rei Salomão. Vamos para o livro de Cantares. Cântico dos Cânticos é uma coleção de poemas de amor. A maior parte em forma de canções próprias para festas de casamento. Jeremias 33, versículo 11. Em algumas traduções, o livro é chamado de O Cântico de Salomão, autoria tradicionalmente atribuída a Salomão. Vamos então ao livro de Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, anunciou as suas mensagens ao povo do reino de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém entre 742 e 687 a.C. Autoria tradicionalmente atribuída ao próprio Isaías, o profeta. Livro de Jeremias. O profeta Jeremias, que era de uma família de sacerdotes, começou a anunciar mensagens de Deus no ano 627 a.C.
e morreu por volta de 580, provavelmente no Egito. Autoria tradicionalmente atribuída ao próprio Jeremias, o livro de Jeremias. Lamentações é uma coleção de 5 poemas nos quais se chora a destruição da cidade de Jerusalém no ano 586 a.C. Apesar do livro não possuir o nome do autor, a tradição diz que o autor é o próprio Jeremias. Ezequiel, livro de Ezequiel. No tempo do profeta Ezequiel, no ano 586 a.C., a cidade de Jerusalém foi tomada pelos babilônicos, ou pelos babilônios. O profeta viveu na Babilônia, para onde os israelitas tinham sido levados cativos, levados prisioneiros. A autoria deste livro é atribuída ao próprio Ezequiel. Livro de Daniel é um livro importantíssimo das Escrituras, pois contém mensagens apocalípticas que dizem respeito aos nossos dias. Daniel 12:4, Daniel 2:28. Para melhor compreendê-lo, deve ser estudado juntamente com o livro de Apocalipse. Isto é uma dica dada por quem escreveu esse artigo. A tradição diz ser Daniel o autor, embora alguns sejam contrários a este pensamento. Oséias, livro de Oséias. O profeta Oséias anunciou a mensagem de Deus ao povo de Israel, o reino do norte, depois do tempo do profeta Amós e antes da conquista da cidade de Samaria pelos assírios em 721 a.C. Autoria atribuída ao próprio Oséias. E você continua acrescentando conhecimento aqui no diário de bordo. Material maravilhoso para você. Livro de Joel. Pensa-se que o livro foi escrito entre 450 a 350 a.C., durante o tempo em que a Pérsia dominava Israel. Autoria atribuída ao próprio Joel. Livro de Amós. Amós era pastor de ovelhas em Tecoa, pequena cidade de Judá, o reino do sul, e foi chamado por Deus para anunciar a sua mensagem em Israel, o reino do norte. Isso foi lá pelo ano 750 a.C., durante o reinado próspero de Jeroboão. A situação de Israel era muito boa, mas havia pecado também. Autoria atribuída a Amós. Vamos então para o livro de Obadias. Livro de Obadias. Jerusalém foi conquistada pelos babilônios no ano 586 a.C. Os edomitas, povo que morava no país de Edom, ao sul de Judá, não somente se alegraram com a derrota dos israelitas, mas também ajudaram o inimigo e aproveitaram a oportunidade para roubar e levarem consigo os bens dos moradores de Jerusalém. O profeta Obadias denunciou o pecado dos edomitas e anunciou que seriam castigados e derrotados junto com outros povos que eram inimigos do povo de Deus, e que este voltaria a ser próspero e poderoso novamente. A autoria é atribuída ao próprio Obadias.
E vamos acrescentando mais conhecimento aí na sua cultura, no seu estudo bíblico. Livro de Jonas. Jonas é aquele do peixe, da baleia. Na história de Jonas, vemos a importância de não negligenciarmos o chamado de Deus e aprendemos o quanto Deus é bom em perdoar. No caso dos ninivitas e do próprio Jonas, a autoria é atribuída ao próprio Jonas. É aquele mesmo que não queria ir para Nínive pregar a palavra. E aí foi tragado por um grande peixe, uma baleia, supõe-se. Miqueias. Miqueias foi um dos grandes profetas do 8º século antes de Cristo e viveu no tempo de Isaías. A autoria do livro considerada como do próprio Miqueias. Naum, o livro de Naum. O profeta Naum viveu na mesma época em que viveram os profetas Abacuque e Sofonias. O autor do livro é atribuído, ou a autoria do livro é atribuída ao próprio Naum. Abacuque, livro de Abacuque. O profeta Abacuque viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Sofonias. A autoria deste livro é atribuída ao próprio Abacuque. Vamos para o livro agora de Sofonias. Ele viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Abacuque. A mensagem parece ter sido anunciada antes da reforma religiosa feita por Josias, rei de Judá, no ano 621 a.C. Autoria atribuída ao próprio Sofonias. Ageu. No ano 538 a.C., os israelitas começaram a voltar da Babilônia. Eles construíram as suas casas em Jerusalém, porém, não deram atenção ao templo, que estava destruído. No ano 520 a.C., o profeta Ageu anunciou algumas mensagens de Deus, ordenando ao povo que construísse de novo o templo. A autoria deste livro é atribuída ao próprio Ageu. E vamos aí para Zacarias, livro de Zacarias. O profeta Zacarias foi companheiro do profeta Ageu. As mensagens do profeta, anunciadas entre 520 e 518 a.C., são uma série de visões que tratam da reconstrução de Jerusalém e do templo, do perdão, dos pecados, da reconstrução do templo, o perdão dos pecados do povo e do futuro, quando o Messias viria. A autoria é atribuída ao próprio Zacarias. E vamos então ao último livro do Antigo ou do Velho Testamento, da Velha ou Antiga Aliança, Malaquias. Entre os anos 500 e 450 a.C., o profeta Malaquias anunciou as mensagens de Deus. Malaquias significa meu mensageiro. Autoria atribuída ao próprio Malaquias. Então você tem aí, por enquanto, todos os livros do Antigo Testamento ou da Velha Aliança ou Antiga Aliança. E vamos continuando aqui com mais 27 livros no mesmo vídeo aqui, para a coisa não ficar preguiçosa demais. Depois da vinheta eu volto e nós vamos continuar com o Novo Testamento ou a Nova Aliança. Bora lá então para
o Novo Testamento ou a Nova Aliança. Vamos lá para a autoria dos livros do Novo Testamento. 27 livros. Bora lá então? Continuando, Mateus. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Levi Mateus, o ex-coletor de impostos que trabalhava para o governo romano. Está lá em Mateus 9,9. É seu autor. O tema deste evangelho é Cristo Rei. Marcos, o jovem João Marcos, o mais novo discípulo de Jesus. É um livro de ação, sendo que a palavra imediatamente aparece mais de 40 vezes. O tema deste livro é Cristo, o servo. E a autoria é do próprio Marcos. Lucas, livro de Lucas. O médico Lucas, como você já sabe, foi provavelmente o único autor gentil no Novo Testamento. Ao escrever este evangelho, se fundamentou em pesquisas profundas, fazendo deste um documento histórico. Ele apresenta como tema Cristo, o Filho do Homem. E você continua acrescentando aí conhecimento bíblico à sua caminhada. Vamos para o livro de João, o discípulo amado, irmão de Tiago. Por seu temperamento muito forte, foi chamado de o Filho do Trovão. Está lá em Marcos 3,17. Foi o último evangelho a ser escrito. O propósito central do evangelho de João é mostrar que Jesus é o Verbo eterno, é o próprio Deus encarnado. Livro de Atos. Atos ou Atos dos Apóstolos. Este livro nos oferece o registro da expansão do cristianismo desde o dia da descida do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, até a chegada de Paulo a Roma para pregar o Evangelho na capital do mundo. Então, fica claro em passagens como capítulo 16, versículo do 10 ao 17, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 27, capítulo 28, que o autor foi companheiro de Paulo, ficando dentre eles a Lucas, o médico, como o autor deste livro. Alguns chamam este livro de Atos do Espírito Santo, ou, como eu já disse, Atos dos Apóstolos, devido à presença marcante da terceira pessoa da Trindade nos episódios desse livro. Portanto, fica aí atribuído a Lucas, sendo o autor do livro de Atos. Romanos a Hebreus. Cartas do apóstolo Paulo às diversas igrejas na qual fundou, exortando e dando orientações. Também escreveu cartas pessoais com o objetivo de aconselhar líderes em seu ministério. Ver lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 7. Livro de Tiago. O irmão de Jesus, chamado Tiago, tem sido aceito como o seu autor. Ele veio a ser um líder reconhecido da igreja de Jerusalém nos tempos apostólicos. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 17, capítulo 15, versículo 13, capítulo 21, versículo de número 18. Primeira e segunda epístolas de Pedro. O apóstolo Pedro destina estas epístolas aos forasteiros da dispersão. Capítulo 1, versículo 1. Tais pessoas eram crentes espalhados pelo mundo, sendo de origem judia. Foi escrita por volta de 67 depois de Cristo. Vamos também para a segunda e a terceira, primeira, segunda e terceira epístolas de João. O discípulo amado, chamado João, o mesmo que escreveu
o Evangelho de João e o livro de Apocalipse. Livro de Judas, ele se identifica como o irmão de Tiago, lá no verso 1, o líder da igreja de Jerusalém, está lá em Atos 15, e meio-irmão de Jesus. Ele descreve esta carta com o intuito de defender a fé apostólica contra falsos ensinos que surgiam nas igrejas de então. Apocalipse. O nome Apocalipse significa revelação e não predição do futuro. João, o discípulo amado, o mesmo que escreveu o Evangelho e as 3 epístolas. Segundo o que consta, segundo os estudiosos, João foi jogado em um caldeirão com azeite fervendo por ordem do imperador Domiciano. Mas, preste bem atenção, Deus preservou sua vida, sendo então banido para a ilha de Patmos, de onde recebeu as visões proféticas contidas no livro de Apocalipse. Portanto, há uma certa dúvida entre os estudiosos quanto ao autor do livro de Hebreus. Isso, quanto ao livro de Hebreus. Devido a ser uma carta quase que anônima, com um estilo peculiar. Entretanto, seguindo opinião de grandes estudiosos, consideraram que foi Paulo, o apóstolo Paulo, o provável autor do livro de Hebreus. Alguns estudiosos ainda dizem que provavelmente também pode ter sido o médico Lucas a ter escrito o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus. Portanto, você aqui ficou sabendo da autoria de todos os livros da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, do Velho e do Novo, da Velha e da Nova Aliança. Espero que você tenha gostado, espero ter acrescentado aí no seu conhecimento, na sua cultura bíblica. Espero que você goste, espero que você compartilhe, que você deixe o seu joinha, que você comente, que você indique o canal para outras pessoas. E eu creio que assim encerramos essa odisseia bíblica. Muito material para o seu estudo aí, muito material para o seu enlevo, muito material para você, inclusive, indicar para outras pessoas. E eu acho que dou como encerrada esta minha missão aqui, esta minha vontade de trazer esse material para vocês, muito embora a gente muitas vezes se entristece, porque não é fácil como parece. A gente faz, como eu já disse, não tem equipamento específico, não tem equipamentos especiais, faço com o celular, edito, tudo no celular. E faço com muito carinho, com muito cuidado, para não confundir, para não trazer informação errada. E aí eu fico lá e vou lá no canal ver as visualizações, 5, 8, 11. E aí rolando o YouTube você vê lá só palavrão, só bobagem, coisas que degradam a mulher, coisas que colocam a criatura humana como lixo, coisas que colocam o ser humano como um ser idiota, sem mente, com 1 milhão de acessos, 2 milhões, 10 milhões. Isso deixa a gente um pouco triste. Mas aí ao mesmo tempo eu fico pensando, se eu for embora amanhã, deixei alguma coisa. Deixei alguma lembrança. Deixei algo em que as pessoas a qualquer momento podem acessar
e lembrar que foi o Eduardo Rogério que deixou. E é assim que a gente vai fazendo outros vídeos, vai trazendo outras mensagens e vai se reconfortando ao mesmo tempo. Mas que Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo. Querendo Deus, claro.